Estado intermediário, o capítulo 9 no nosso livro, diz Cristo e o estado intermediário. Número 1, nos livros não canônicos. 1.1, o Evangelho de Bartolomeu. Conta que Cristo iria libertar Adão e sua posteridade do inferno. E quando foi crucificado, ele teria entrado no inferno e libertado a posteridade de Adão, incluindo os profetas e patriarcas. Segundo este evangelho, Enoque e Elias não estavam no inferno, pois eles seriam as duas testemunhas que profetizarão contra o reino do anticristo durante a grande tribulação. Neste evangelho aparece um diálogo entre Satanás e o inferno, onde o inferno reclama de Satanás, pois este teria facilitado a morte de Cristo, e assim Cristo libertou todos os mortos do inferno, e este ficou vazio. Então, esse evangelho apócrifo, ele diz que Cristo, então, esvaziou o inferno, libertando todos. Bom, a questão de Cristo ir ao inferno, existe até alguns que discutem se Cristo foi ao inferno ou para o inferno, se Cristo foi lá porque levou as nossas culpas, por isso estava condenado. Eu acho isso irrelevante, a questão é que Jesus chegará lá e o que a Bíblia diz que ele faz, é anunciar a sua vitória àqueles espíritos que estavam em prisão. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 3, 19 e 20, o apóstolo Pedro está falando que Cristo, ele foi num corpo vivificado pelo Espírito, é o versículo 19, e diz, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Sempre a questão a ser discutida aqui também é qual foi a pregação de Jesus. Segundo o Evangelho de Bartolomeu, houve ali uma oportunidade de arrependimento, Aquele rico que estava pedindo Lázaro para refrescar a sua língua, o rico teria tido a oportunidade de arrependimento e, claro, ele teria se arrependido, Na descrição de Bartolomeu, o inferno ficou vazio. No versículo 20, o apóstolo Pedro, no caso, ele limita a essas pessoas a quem Jesus foi pregar. Ele diz, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então o apóstolo Pedro já diz que a saída de Cristo ao inferno foi, na verdade, apenas para falar aqueles que viveram antes do dilúvio. Porque os que viveram antes do dilúvio, pelo que nós vemos, eles não tiveram uma escritura para eles poderem ler e aprender sobre como se comportar diante de Deus. E eles foram descrentes do que Noé acreditou. Então Jesus Cristo teria ido ou oferecer salvação, se ele se arrependesse, ou dizer, olha, aquela pregação de Noé que vocês não acreditaram, ela se cumpriu. Eu vim e salvei a humanidade. Aqueles que creram, agora eles têm um recurso para salvação. Então a igreja cristã, a igreja evangélica, ela não acredita que o apóstolo Pedro, que Jesus está dando oportunidade de salvação. Ela acredita que Jesus está anunciando a sua vitória, tá bom? Anunciando as boas novas, que significa agora essa obra redentora. Bom, nós temos também Mateus, capítulo 27, versículo 51, um texto que Jesus, quando ele morre na cruz, tá bom? A primeira coisa que ele faz, versículo 51, diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo fez também, quando ele está no estado intermediário entre a sua morte e ressurreição, o que Jesus Cristo fez? Ele também rasgou o véu
do templo, o véu que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Logo fazia separação, né, entre a humanidade e o lugar onde Deus estava. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, o que nós temos ali? Nós já temos, durante a grande tribulação, tá certo? Será aberto o quinto selo. Diz o seguinte: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esses mortos aqui, quem são? São aqueles que morreram durante a grande tribulação, que vão ressuscitar em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então esses mortos aqui, eles já não estão juntos com a igreja. A igreja, ela ressuscitou, recebeu um corpo incorruptível no momento do arrebatamento. Já esses mortos aqui, eles são almas, ainda não ressuscitaram, tá bom? E eles estão, no caso, morrendo durante a grande tribulação. Ainda em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9, diz: depois dessas coisas, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, esse texto aqui, pelo que nós vemos, são as pessoas também que estão morrendo durante a grande tribulação, que num determinado momento, João as viu, né, debaixo do altar orando. E aqui elas já estão adorando a Deus, porque é dito que elas vieram de grande tribulação, né? Esse texto é o texto, né, que dá nome à grande tribulação, a esse evento. Ele é chamado também de 70ª semana de Daniel, ou a última das 70 semanas de Daniel. No Salmo 88, versículo 10, vou ler até o 13. Diz: mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Esse termo nós usamos para dizer que não tem como Jesus ter oferecido, né, salvação àquelas pessoas que estavam lá no local de sofrimento, né? Porque aqui realmente o que é dito é que eles não esperam da salvação que vem de Deus. E seria incoerente, porque eles morreram, foram julgados pelos atos deles, né? Antes do dilúvio, né? Eles viveram de maneira errada, né? Se tivesse vivido de maneira certa, teria sido salvo. Foram condenados por Deus. No momento que morreram, seguiu-se o juízo, foram condenados por Deus. Por que Jesus vai agora oferecer salvação para os condenados, né? Então não faz sentido. E para concluir, Isaías 38, versículo 18, que diz:
Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Então, diante desse texto, eu defendo que Jesus Cristo foi anunciar a sua vitória aos espíritos em prisão, que são classificados ali pelo apóstolo Pedro, colocado no tempo anterior ao dilúvio. Mas Jesus foi oferecer perdão a eles? Não. Jesus foi lhes anunciar a sua vitória.